Olá, muito bom dia, um excelente domingo para você. Hoje é dia 13 de setembro, é um privilégio adentrar a sua casa, é um privilégio poder se preparar, organizar para poder passar para você. Eu também aprendo com isso um pouco mais sobre a verdade, a palavra de Deus. Hoje nós pensamos nessa expressão, eu, o que sou? Mas não baseado em um pensamento humano, não baseado numa teoria que parte do próprio homem, mas o que sou partindo do princípio da verdade, a palavra de Deus. Se você é alguém que tem interesse pela verdade, quer conhecer a verdade, quer saber mais a respeito de você mesmo, a orientação é a leitura da Bíblia. Leia a Bíblia.
De repente, para você que está passando pelas redes sociais agora, isso não é um assunto interessante para você, fique à vontade para partir para outras curiosidades. Porém, a você especificamente que quer conhecer você mesmo, o seu interior, permaneça conosco, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, tem uma expressão que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Todo o vosso espírito, a alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos 3 estruturas se referindo ao homem. O homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Esse formato fisiológico que nós conhecemos muito bem, você passou por todo um período de gestação, você nasceu, você precisa de alimento para manter o equilíbrio desse físico. Porém, nós nascemos também alma. O cordão umbilical foi cortado, todo o sentimento que a mãe tinha, que atendia ou que atingia o novo ser, isso foi cortado, foi rompido. E agora cada ser lida com os seus sintomas, as suas frustrações, as suas ansiedades, porque quando falamos em alma, estamos falando a respeito de um sentimento que está ali. Porém, quando nós lemos o texto, esse texto foi escrito a uma igreja, que isso está descrito em 1 Tessalonicenses 1, o verso 1. Lá diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja, ela é composta de pessoas regeneradas, pessoas transformadas pela graça de Deus. A igreja não é essa estrutura que nós conhecemos hoje. Você muda de denominação a hora que quer, você escolhe a denominação na qual você deve ir. Quando falamos em igreja, falamos do corpo do Senhor Jesus Cristo, ele sendo o cabeça e nós sendo membros desse corpo. Ou seja, para ser membro desse corpo é necessário nascer de novo, é necessário uma experiência de regeneração. Então, todo ser humano, ele nasce dicotômico. Que palavrão é esse? A palavra significa que nós nascemos corpo e alma. Porque espiritualmente nós nascemos mortos. Isso em decorrência ao pecado, proveniente da queda. Então, convido você talvez esteja com a sua Bíblia próximo, ou então não está anotando apenas os textos, anote isso, Salmo 139, nós temos ali o seu início, quando você estava ainda no ventre de sua mãe. Aqui nós temos o Senhor Deus já fazendo os primeiros cuidados com a sua vida, com a sua pessoa, tá bom?
Salmo 139, os versos 13 adiante, diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, toda essa estrutura física, toda essa estrutura de alma, ela foi delicadamente cuidado, formado pelo Senhor Deus, e todos os detalhes que você vai ter a possibilidade até de conhecer foram escritos no livro do Senhor Deus. Um cuidado com você que você não tem noção. Além disso, nós temos no Salmo 90 que essa vida física, essa vida, ela tem um limite. Ela não ela chega ao seu fim. Nosso físico padece, né? Envelhecemos. No Salmo 90, os versos 9 e 10 nos dizem assim: Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Talvez você esteja nessa faixa etária, e é muito difícil uma pessoa admitir isto, mas a Bíblia fala. As pessoas vão até os 70. Dos 70 a 80 é um período em que a Bíblia fala que o melhor desse período é enfado e canseira. E o pior desse período, né, não podemos nem imaginar o que possa acontecer com cada um. Estamos abordando isto porque nós nascemos dicotômicos. Porque quando nascemos fisicamente, essa alma vem à luz e vem também a ansiedade, vem as preocupações, vem algo que está faltando. Está faltando. O que falta? O ser humano, ele nasce destituído da glória de Deus. Ele nasce morto espiritualmente. No Salmo 51, o verso 5, você pode verificar na sua Bíblia, diz assim: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu e você nascemos em pecado, destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Efésios capítulo 2, o verso 1, vai dizer o seguinte: que ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Ou seja, espiritualmente nós nascemos mortos, separados de Deus e totalmente escravos
Isso está descrito em João 8,32, quando o Senhor Jesus está conversando com os judeus, quando ele diz: quem comete o pecado é escravo do pecado. Ou seja, a pessoa está aflita, a pessoa não tem paz, a pessoa muda de igreja como muda de carro, muda de religião, muda de uma cidade porque aqui ela não é feliz, ela quer ir para os Estados Unidos, chega lá, ela é infeliz, vai para um outro lugar, ela é infeliz, por quê? Porque falta. Ela não sabe lidar com a falta, ela não tem paz. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente, ela está separada, ela está destituída da glória de Deus. E o pecado fez isso. Então, a pessoa às vezes se acha livre. Mas se você ler com carinho, com tempo, o livro de Romanos, no capítulo 7, no verso 1, por exemplo, Paulo está relatando o seguinte: quando estávamos na carne, ou seja, quando era controlado pelo pecado, é uma descrição muito preciosa ali. Quando ele chega no verso 15, ele diz: o bem que quero fazer, se não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Depois no verso 20 ele vai dizer assim: de modo que não sou eu que faço isto, mas é o pecado que habita em mim. Ou seja, eu, o que sou? Eu sou ímpio. Eu nasci morto em delitos e pecados. Eu nasci destituído da glória de Deus. Eu não tenho paz. Algo me falta. Estou descrevendo isto quando desconhecia totalmente o evangelho da graça de Deus. Se você quiser conferir na sua Bíblia, ainda em Isaías capítulo 48, verso 22, a palavra de Deus diz assim através do profeta: o ímpio não tem paz. Se você quiser ler um pouquinho mais ainda, no próprio livro de Isaías, no capítulo 57, Isaías 57, vou ler com você, de repente você tenha dificuldade em encontrar. Isaías 57, os versos 20 e 21 nos dizem assim: mas os ímpios são como um mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Ou seja, eu, o que sou? Se você é uma velha criatura, se você não passou pela experiência de regeneração, você é dicotômico, ou seja, você é infeliz. Falta-lhe algo. Você tem corpo e tem alma e tem frustrações e não sabe lidar com isso e é escravo do pecado e sem paz. Agora, se você é uma nova criatura, você é uma pessoa tricotômica. Que palavrão é este? É uma pessoa que está completa. Nasceu fisicamente, tem uma alma, mas tanto o seu corpo quanto a sua alma agora estão renascidos. Por quê? Porque ele passou pela obra de regeneração. Domingo passado, nós estávamos estudando a conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele diz a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Você pode acompanhar esse texto, esse estudo, no site da comunidade www.importarenascer.com.br. Quando Jesus diz que não pode, não pode mesmo. Não pode ver o reino de Deus.
Isto que eu estou passando para você agora, para muita gente é um absurdo. Por quê? Porque não tem o discernimento espiritual. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, é claramente observável, é claramente experimental o fato de que eu era escravo do pecado, eu não conseguia ter paz no meu coração, vivia uma vida infeliz, até o momento em que meus olhos foram abertos para um fato. Tem solução. Existe uma possibilidade. Jesus veio a este mundo. Jesus, ao ser levantado da terra, ele atraiu a todos no seu corpo. Jesus lá na cruz pagou o preço do pecado. Jesus lá na cruz crucificou o meu velho homem, destruiu o corpo do pecado. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus ao terceiro dia, e Efésios 2,6 diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora, qual é a minha experiência? Qual pode ser a sua experiência? Está descrito em Gálatas 2, os versos 19 e 20, porque eu pela lei morri para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora é vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, é esta experiência de regeneração, é esta experiência de novo nascimento, é essa experiência transcendental, sobrenatural, na qual o Senhor Jesus realiza por mim e por você uma obra de justificação. Lá na cruz, fomos aceitos no corpo de Cristo. Lá na cruz, foi pago o preço. Lá na cruz, morremos para essa escravidão do pecado. E ao terceiro dia, Ele nos ressuscita agora em novidade de vida. Ou seja, hoje somos tricotômicos. O que significa isto? O primeiro texto que nós lemos, Paulo escrevendo agora aos cristãos, aos santos, aos irmãos, à igreja que está em Tessalônica, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Isso está nos versos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5. Ou seja, nós que passamos por essa maravilhosa graça, o Senhor está nos santificando dia a dia, está cuidando agora do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, para estarmos diante dEle, para a glória dEle, em novidade de vida. Se você deseja ser feliz, ser uma nova criatura e ser um ser completo, somente através da obra de Deus. Não é denominação, não é religião, mas uma obra realizada por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E você vai experimentar esta obra maravilhosa de ser, viver uma nova criatura. Que você tenha um excelente domingo e que você seja despertado cada dia mais para conhecer a verdade, a palavra de Deus, e você possa compreender: o que sou? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Tudo isso você encontra respostas na palavra de Deus, ok? Foi excelente estar com você, que você tenha um excelente domingo. Tchau!
que